Bem-vindos ao canal A Bíblia Explica. Nós terminamos de estudar até o verso 13 do capítulo 11 de Daniel. E agora nós vamos continuar a partir do verso 14. Lembra-se que no verso 13 teve uma grande guerra onde se formou um exército, depois um exército maior ainda entre a Síria e o Egito. E agora o verso 14 dará continuidade a um novo rei. Vamos olhar? Verso 14. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo de Deus, a que você pertence, por isso a gente sabe que é o povo de Deus, né? Porque Daniel pertencia ao povo de Deus, se revoltarão para cumprirem essa visão, mas não terão sucesso. Então aqui o jovem rei do Egito, Ptolomeu V, que se chamava Epifânio, ele estava sob a tutela de Roma. E isso fez com que Roma, então, se intrometesse agora nos negócios do Oriente. Depois disso, Roma não quis mais perder o poder. Ela gostou de ficar lá e ela disse, eu não vou sair daqui até que todos me estejam sujeitos. E então, a parte do verso que fala que eles se revoltarão para cumprirem essa visão é exatamente a parte da profecia que nós estudamos de Daniel 9, o verso 24, aonde falava lá que deveria selar a visão e a profecia. Bem, nós confirmamos e selamos a visão das 70 semanas através da morte de Jesus, na metade da 70ª semana. E a Roma deveria então assumir e cumprir essa parte da profecia que lhe cabia na visão de Daniel. Mas ela deveria cair, então ela mataria Jesus, mas depois ela também teria o seu fim, né? Para um outro poder que surgiria dela, que nós logo veremos. Roma, então, dentro do Oriente, ela derrotou a Síria, a Palestina, então, ficou nas suas mãos no ano 63 a.C. Vamos ler agora Daniel, o capítulo 11, o verso 15 e 16. Então o rei do norte virá e construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. Verso 16. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá resistir-lhe. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Roma agora, então, é o rei do norte, porque é quem assumiu e guerreou e ganhou aí esse poder, após ele dominar os Seleucidas. Ele entrou na Palestina e ele tomou Jerusalém, que é chamada exatamente a terra gloriosa, né, do povo de Deus. Então, ele derrota, entra e depois toma Jerusalém. Tudo isso está cumprido aqui nesse verso. Verso 17. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso nem o ajudará. Então, aqui fala que ele porá o seu rosto para vir com força do seu reino contra a terra gloriosa e entrará em acordo com ele, fará uma aliança com ele. O que aconteceu nesse tempo? Em 161 a.C., os judeus fizeram um tratado de amizade com os romanos. Só que essa parte do Reino do Sul, que lhe daria, né, uma jovem em casamento, a Bíblia é colocado aqui, interpretado, os comentaristas bíblicos, eles têm aplicado esse verso como a Cleópatra, que era filha de Ptolomeu XI, aonde então Roma, ela penetra o Egito sob o comando de Júlio César e que Cleópatra foi colocada sob a proteção romana em 51 a.C. e ela se tornou amante de Júlio César. Então aqui estaria essa jovem dada em casamento, é exatamente Cleópatra quando ela casa com e vira a amante de Júlio César. Verso 18, então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e tomará muitas delas, mas um comandante dará fim à arrogância dele e lhe devolverá a sua arrogância. Verso 19, depois disso ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Essa parte, tropeçará e cairá para nunca mais aparecer, está falando da vida de Júlio César, que chegou ao fim
por um ato de conspiração do general Romano Brutus. Lembra daquele ditado? Até tu, Brutus. Pois é, enquanto Júlio César estava sentado no trono, no dia 15 de março do ano 44 a.C., ele foi assassinado, seu corpo foi apunhalado 23 vezes pelos seus conspiradores. E agora, então, verso 20. Seu sucessor, no lugar de Júlio César, enviará um cobrador de impostos, que é César Augusto, para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, ainda que não com a ira nem em combate. Então fala que o sucessor, no lugar de Júlio César, seria ali um cobrador de impostos, e a gente sabe que César Augusto era conhecido por isso, você vê nos filmes, né, toda a parte deles cobrando muito imposto do povo judeu, e Júlio César, então, diz aqui que ele seria destruído, ainda que não com ira e em combate. Júlio César não, César Augusto, desculpa. Após a morte, então, de Júlio César, formou-se um trio para governar, que era Marco Antônio, Otaviano e Lépidus. Mas o Lépidus rapidamente foi deposto do governo e ficou o Marco Antônio e o Otaviano. Esses dois, então, começaram a governar a República de Roma. Só que a Cleópatra, depois que Júlio César morreu, ela voltou suas afeições para o Marco Antônio, que era o outro aqui, o rival do herdeiro do trono romano, que era o Otaviano. Muito embora o Marco Antônio ele fosse aparentemente quem herdaria o trono romano, ele foi negado a consequência do trono por conta da sua paixão por Cleópatra. Então, Júlio César, que era antes amante de Cleópatra, ele deixou instruções claras dizendo que Otaviano deveria ser o seu sucessor e não Marco Antônio, por conta dessa paixão com a Cleópatra, que era a sua amante. E aí, Otaviano, então, conhecido como Augusto, derrotou as forças da Cleópatra e Marco Antônio no dia 2 de setembro do ano 31 a.C., na Batalha de Actium. E aí depois, sem nenhuma outra ameaça contra sua liderança, Otaviano assumiu a liderança do Império Romano sob o título de César Augusto, cumprindo então a profecia. Lembra que o final diz que não com ira nem em combate. Depois ele não teve nenhuma ameaça, depois que Cleópatra saiu, né, do caminho dele, e ele assumiu então a liderança sob esse título de César Augusto. Portanto, o Império Romano foi de fato iniciado com César Augusto em 31 a.C. E Jesus nasceu exatamente nos dias de César Augusto, por isso que a gente lê na Bíblia relatos aí de César Augusto. Verso 21, ele será sucedido no lugar de César Augusto, então, por um ser desprezível, algumas bíblias falam vil, um homem vil, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Olha só, quem sucederia César Augusto seria alguém que não teria realeza. E de fato, Tibério, que reinou de 12 a 37 depois de Cristo, ele não era um herdeiro natural do trono, porque ele foi um filho adotivo. E o seu reinado é contado então a partir de 12 depois de Cristo, quando ele assumiu o lugar de César Augusto. A Bíblia coloca até detalhes, veja, ele não tinha realmente, sanguineamente falando, a honra da realeza, mas ele assumiria o poder e de fato assumiu. Verso 22. Então, um exército avassalador será arrasado diante dele, tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Olha só, o príncipe da aliança serão destruídos. A morte de Jesus no ano 31 depois de Cristo selou então esse novo concerto, essa profecia de que Roma então destruiria o príncipe da aliança. Milhares foram mortos com vítimas, né? Como vítimas desse imperador vil, desse imperador maldoso, inclusive Jesus, que era o príncipe do concerto. Jesus tinha, se você se recorda na história, prometido um novo concerto com Adão e Eva, né? Ele renovou a sua promessa através de Abraão, mas ele só poderia ratificar através da sua morte, que aconteceria aqui. Pilatos, inclusive, pergunta em João 19, o verso 15, o seguinte: vocês vão crucificar o vosso rei? Vocês vão crucificar o único que é o rei dos judeus? Mas os sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Olha a profecia aqui se cumprindo e a história acontecendo também paralelamente. O povo escolhido de Deus escolheu outro príncipe, o príncipe de Roma, que era o representante aqui de Satanás.
Mas Jesus, de outro lado, era o príncipe da paz. Daniel 9:26 também diz que o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação. Lembra que a gente estudou isso? O príncipe da Roma veio, destruiu a cidade, o santuário, no ano 70 depois de Cristo, e nenhum cristão foi morto. Por quê? Porque já sabiam da profecia e logo fugiram do cerco de Roma. Bom, Daniel 11, o verso 23, fala, depois de um acordo feito com ele, depois do concerto então da igreja cristã com Roma, ela agiria traiçoeiramente, ou algumas versões falam, ou usará de engano, e o príncipe de Roma, com apenas uns poucos, chegará ao poder. Depois da gente identificar aqui os três Césares, né, o Júlio César, César Augusto e Tibério César, e o tempo do nascimento de Jesus, a narrativa profética agora ela segue com o curso natural da era cristã, dando então destaque ao concerto do engano, aquilo que depois de Roma aconteceria, um engano muito grande, assim como a gente viu também depois em Daniel 7, verso 8, e o capítulo também, um pouco do capítulo 9. Então, depois desse conceito do engano, aconteceria a partir de Roma, com Roma papal, né? A igreja cristã, o governo de Roma, que seria então sucedido de Constantino. O casamento da igreja com o Estado, do cristianismo com o paganismo, foi realmente o verdadeiro concerto do engano, que lançou por terra a doutrina do santuário celestial. Lembra que a gente falou um pouco sobre isso no capítulo 8 e o capítulo 9 e 10, né? Constantino foi então o primeiro imperador a se declarar cristão. Não que ele era, mas ele se declarou como uma estratégia política, né? E Constantino foi o primeiro papa romano, digamos assim. Por quê? Porque ele exerceu a autoridade civil e religiosa. Ele quem convocava os concílios da igreja e fazia a agenda da igreja. Ele uniu a igreja com o Estado no ano 312 depois de Cristo e ele reivindicou alguns títulos que hoje também são dados ao papa. Os títulos dele eram Pontífice Máximo, Vicário de Cristo e Bispo dos Bispos. Nenhum outro imperador romano, porém, era tão devoto ao deus Sol, que era um deus pagão, quanto ele. E você vê isso através da história, através de tantas coisas culturais que a gente também vai tratar bem pouquinho aqui. Então, a primeira lei dominical, pedindo para observar o domingo, né, o primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol, Venerabili dies solis, foi instituído por Constantino, não foi pela igreja formada católica, né, que depois vem e ratifica, mas foi por Constantino no dia 7 de março do ano 321, ele quem ordenou que guardasse o dia do domingo, e ele ordenou isso porque era o maior dia de adoração a um deus pagão, que era o deus Sol. No ano 330, também depois de Cristo, ele também ordena o dia do Natal, como dia 25 de dezembro, como se fosse o nascimento de Jesus, mas a gente sabe que esse dia era o nascimento do maior deus babilônico, que era Tamuz, considerado inclusive o Messias pagão, e hoje a gente tem a data aí do Natal equivocada, não é mesmo? Como sendo então a data de Jesus. Então ele foi intercalando, né, tudo aquilo do paganismo junto com o cristianismo, como fazendo uma única coisa e colocando ali o concerto do engano que nós falamos. Tinham ídolos que eram representando os deuses pagãos, que receberam o nome de mártires e santos e foram colocados em catedrais e igrejas, né? Então as estátuas, por exemplo, de Ísis e seu filho Horus, eles receberam o nome de Maria e Jesus. E a figura de Ísis amamentando o seu filho está lá no Museu de Londres. Você pode ir lá, você vai ver que antes eram deuses pagãos e agora passaram a ser Maria e Jesus. Também as estátuas do Panteão romano, que agora estão no Museu do Vaticano, com exceção da estátua do deus grande Sol romano, que é Júpiter, ela foi colocada então como a cabeça, e o nome era São Pedro, foi colocado como São Pedro e colocada na Basílica de São Pedro. E vários peregrinos vão até a Basílica de São Pedro e beijam lá os pés do deus Sol, os pés do deus Júpiter, como se fosse o pé de Pedro. No centro também da Praça Basílica de São Pedro está o monumento mais antigo do Vaticano, que é o obelisco egípcio, né, que é uma adoração direta ao deus Sol egípcio. E tem
lá em Roma 13 obeliscos na cidade, também para adoração então desse deus egípcio. Então, o pontífice máximo, né, era um título conhecido pelo paganismo que apontava como ele sendo uma ponte entre o céu e a terra, né? E Constantino conseguiu colocar tudo isso dentro também dos sacrifícios e do sacerdócio pagão, e ele como pontífice máximo, né? Ele quem colocou esses títulos para ele, e os cristãos o honravam como bispo dos bispos, vigário de Cristo e tudo mais, que inclusive significa o anticristo. É isso mesmo. No grego, esse título latino, Vicarius Christi, significa literalmente anticristo. Constantino, ele não tinha uma vida religiosa, tanto é que ele assassinou o seu filho, ele também assassinou a sua esposa, mas ainda assim era ele quem convocava todas as assembleias da igreja e era ele que também determinava a agenda da igreja. Dá para ver que realmente não era aí algo religioso ou de acordo com a vontade de Deus, né? Constantino, então, estabeleceu Constantinopla como a capital do seu reino, né? E lá tinha vários emblemas do Deus Sol, Sol invicto, Sol invencível, ele colocava, e até o final da sua vida ele foi um adorador do Deus Sol. Continuando nossa leitura, verso 25 fala assim: quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. E o verso 26, com um grande exército juntará suas forças. Então, o Império Bizantino, que estava agora em Constantinopla, junta suas forças e a sua coragem contra o rei do sul. Quem era agora o rei do sul? O islamismo. Por quê? Porque o rei do sul guerreará com um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Nos anos que se seguiram, então, o islamismo ele dominou primeiro os enfraquecidos persas da época, e aí ele avançou em direção à Síria, ele dominou então Damasco em 635, Jerusalém em 638 e Alexandria no Egito em 642. O rei do sul continuava sendo o Egito, porém agora sob o poder do islamismo, por isso a gente comentou aqui islamismo. Tendo conquistado o norte da África, o islamismo marchou em direção à Europa, entrando nas regiões, então, da Espanha. Então, fala ali, né, no verso que a gente leu, por certo tempo Constantinopla foi uma fortaleza bloqueando os avanços do islamismo sobre a Europa, mas não subsistiu, ok? Continuamos, então. Essa parte do verso 26, quando fala os que estiverem sendo alimentados pelo rei, tá falando aqui das comunidades cristãs dominadas pelo islamismo, tentarão destruí-lo. Então aqui tá falando do sucesso papal sobre o islamismo, que aconteceu então somente na primeira cruzada, mas fala, seu exército, o islamismo será arrasado e muitos cairão em combate. Se você conhece um pouco de história e aí você estuda todas as cruzadas, você vai entender o que eu tô falando. Se não acredita ou vai atrás de informação, porque todas essas cruzadas então foram acontecendo e demonstrando exatamente essa sequência que eu estou aqui referindo. Verso 27. Os dois reis, então aqui tá falando dos reis, do rei do norte, que é o papado, e os demais reis envolvidos nas cruzadas, né, com seus corações inclinados para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. Então, o fim para destruir, né, todo esse reino, inclusive o papado, não seria agora aqui, seria só no fim, quando Deus dissesse o tempo certo. Verso 28. O rei do norte, que é o papado, voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado para a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e então voltará para a sua terra. Então, o único benefício, se é que se pode dizer assim, das cruzadas, foi que realmente o papado saiu com muita riqueza, muito dinheiro europeu, né, dessas cruzadas. E o seu coração, então, seria contra o Santo Concerto, diz a Bíblia. Depois das cruzadas, então, contra os muçulmanos, Roma papal iniciou as cruzadas contra o Santo Concerto, que era o povo de Deus. E ele faria o que lhe aprovesse e depois ele tornaria para a sua terra. Bom, verso 29 e verso 30.
No tempo determinado, ele, Roma papal, invadirá de novo o sul, agora representando o ateísmo. Mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Verso 30, navios das regiões da costa ocidental, que foram os navios de Quitim, se oporão a ele e ele perderá o ânimo. Então Roma papal se voltará e despejará sua fúria contra a Santa Aliança, a anulação da lei de Deus através do decreto dominical. Ele retornará e será bondoso com aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Roma papal, então, com os seus aliados. E aqui nós temos uma divisão um pouco de pensamentos e eu vou passar os dois. Mas antes disso, deixa eu só fazer um resumo aqui para que você entenda o que a gente viu até agora de quem era o rei do norte e quem era o rei do sul. Então, no início do capítulo, dos versos 5 ao 13, o rei do norte, que era o Seleucos, era a Síria e a sua dinastia, que eram os Seleucidas. E o rei do sul, como a gente disse, eram os Ptolomeus, que era o Egito, ok? E toda a sua dinastia, que eram os Ptolomeus ali. A história desse período estava toda girando em torno da posse da Palestina. Então, do 5 ao 13 é aquela guerra, quem vai conquistar a Palestina, aquele lugar estratégico, né? Os Ptolomeus possuíram a Palestina na primeira parte do período e depois os Seleucidas, tá? Mas depois disso tudo, a Palestina caiu nas mãos de Roma. E aí, então, você vê, do verso 15 a 16, Roma se torna o rei do norte, depois de dominar os Seleucidas, Ásia Menor e Síria em 168 a.C. E aí ele penetra, como a gente viu ali, a Palestina, que era a terra gloriosa, no verso 16, e em 63 a.C., Roma tomou Jerusalém e permaneceu na terra gloriosa, conservando-a toda na sua mão. O rei do sul continuou sendo até aqui o rei do Egito. Tá? Depois de Constantino, Roma papal então se torna o rei do norte. Então a gente viu o rei do norte como sendo a Síria, depois o rei do norte sendo a Roma e agora o rei do norte sendo Roma papal. E o Egito que estava sempre nas mãos ali dos Ptolomeus, né? O Egito então agora ele é dominado pelos muçulmanos, que continuou sendo o rei do sul, e a religião islâmica é representada agora aqui pelo ateísmo egípcio. Na Revolução Francesa, o papado foi derrubado pelo ateísmo. Lembra quando Napoleão pega, tira a coroa da cabeça do Papa, aliás, e se autocoroa, tira as terras do Papa e tudo mais? Ele ganha tudo isso na Revolução Francesa por conta do ateísmo que estava vivendo na época, representado aqui pelo iluminismo. Bom, então aqui vem duas correntes. Uma corrente fala que o verso 31, que a gente logo vai ver, e aí você já pensa nas duas correntes para você ver o que você vai decidir. Uma diz que o verso 31 fala da profanação do santuário e o sacrifício diário, tudo aquilo que está previsto em Daniel 8:11, que a gente estudou sobre Jesus, então sendo sacrificado e etc. E que a abominação desoladora se refere ao templo de Deus, então ao templo aqui da terra, o santuário terrestre que foi destruído por Roma, né? Igual o chifre pequeno lá de Daniel 8, verso 13. E o verso 35, na sequência aqui, né, depois que então o templo seria destruído de Jerusalém, seria então a perseguição do povo de Deus, a mesma perseguição que a gente viu em Daniel 8:10 e 7:25. E aí encerra então essa outra parte até o verso 40 com a perseguição aí do povo de Deus. A segunda corrente fala o seguinte, bom, tendo em vista que Daniel é um livro progressivo, que ele conta a mesma coisa e avança um pouquinho, então Daniel 11 também, ele conta tudo isso para avançar um pouco da atuação de Roma papal. E aí a gente vê que a maior ação do papado, né, do anticristo, ela vai acontecer nos últimos dias. Isso é reforçado em Apocalipse. Mesmo que você não veja aqui em Daniel, isso em Apocalipse é totalmente colocado, mas um estaria então paralelo com o outro, inclusive Daniel 11. E a profecia de Apocalipse 13, o verso 3, ela mostra a recuperação total da ferida de morte que a besta teria, que é Roma papal, né? E esse processo começou a cura lá em 1929, como a gente viu, e toda a terra se maravilhará
após a besta, diz Apocalipse 13, verso 3. Então, qual que é a diferença? É que a partir do verso 31, a gente estaria falando não da atuação do papado lá atrás, mas sim das destruições e das perseguições que aconteceriam agora no fim dos tempos, né? Então, Daniel 11, 29 estaria falando do primeiro ataque de Roma papal contra o Reino do Sul, que é o ateísmo, e contra o Santo Concerto, que diz respeito ao santuário celestial, não mais agora o santuário terrestre. Mas como a Igreja Católica tem colocado a doutrina do santuário celestial em ruínas, né? Se colocando como intermediador no lugar de Jesus. Daniel 11, 29 também coloca um pouco sobre a investida do Rei do Sul, que é o ateísmo, contra o Santo Concerto, e aí então toda essa doutrina do santuário estaria colocada por terra. Bom, tendo em vista isso, quando você vê no capítulo 13 de Apocalipse, o verso 3, que haveria um tempo determinado para o fim, e Daniel a gente viu que também teria o tempo determinado para que Roma Papal fosse destruída, como a gente acabou de ler, a gente vê que tudo isso aconteceria não lá no passado, mas iria acontecer no tempo futuro ainda, no tempo do fim. Daniel 11, do 29 a 45, fala então do avanço de Roma Papal, né, com o objetivo de anular a lei de Deus e instituir o sábado, tirar o sábado e instituir o dia do sol como sendo o domingo, dia da adoração. Bom, vamos ler então e vamos tirar nossas conclusões. Verso 31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível, ok? Então, a história aqui, para aqueles que entendem que a gente fala do santuário celestial e do segundo momento de assolação ao povo de Deus, né, que vai acontecer, isso está já em Apocalipse, está se referindo também a um tempo futuro. Apocalipse 11, o capítulo 11, o verso 19, fala de um decreto dominical, um ataque contra o Santíssimo no santuário, aonde vai ainda acontecer e não que aconteceu. Não é? Então, a história, ela se repetiria, assim como Roma destruiu o santuário terrestre, também vai destruir a doutrina do santuário celestial. Continuando o verso 32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Então, os violadores do concerto, que são todos os parceiros do poder papal na santificação do domingo, e ele, o papado, ele iria ter muitas lisonjas, muitas pessoas adulando, recompensas por isso. E ele perverteria, então, o povo que conhece ao seu Deus, o remanescente fiel, e faria proezas. Então, aqui a gente vê todos aqueles que são parceiros da Igreja Católica atuando para a destruição do povo de Deus. Essa segunda corrente acredita que os jesuítas, os Rothschilds, o Federal Bank aqui dos Estados Unidos, tudo isso está atuando, ajudando então a Igreja Católica a conseguir o seu plano de alterar a lei de Deus e de fazer um decreto no tempo do fim de guarda do dia de domingo. Verso 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Tá falando aqui de um tempo de perseguição, né? E se você entende que isso também vai acontecer no futuro, assim como o Apocalipse prevê isso, né? Que você não vai nem poder comprar, nem entender, então você também vai conseguir contextualizar aquilo que fala em Daniel capítulo 12, que a gente ainda vai estudar, 12, o verso 1, veja só. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até agora. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. E isso, lido com Mateus 24:1, colocariam então essa profecia como o tempo do fim ainda, uma perseguição que ainda não aconteceu e que está prevista em Apocalipse e poderia então estar prevista aqui em Daniel também. 24, verso 21 fala assim: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Bem, essa tribulação, esse tempo de angústia igual nunca houve, ela está no período que
ainda precede o fechamento da porta da graça. O que é fechamento da porta da graça? O momento em que Jesus já julgou todas as pessoas e agora o justo continue justo e o ímpio continue ímpio. E alguns então vão ser mártires durante esse período, né? Até que se feche a porta da graça. Então, a Bíblia em Apocalipse 6:11 fala que os mártires do passado, fala assim, foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O sangue dos mártires, então, desse tempo, do fim, será como semente, produzindo uma maravilhosa colheita para o reino de Deus. No fim, as pessoas sendo mártires ou passando por perseguições vai ser a maior pregação do evangelho. E aí, tem todo o desenrolar. Verso 34. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Que pequena ajuda é essa? Que pequeno socorro é esse? Deus, ele ainda não vai dar o livramento total nesse período, porque ainda está uma perseguição, mas depois que Jesus terminar de julgar, aí ninguém mais morre e aí sim vem o livramento final. Mas aqui ele dá uma pequena ajuda para o povo de Deus. Verso 35, alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Olha como está falando aqui do tempo do fim. Pois isso só acontecerá no tempo determinado. No tempo determinado ia acontecer tudo isso, né? Então ainda não seria um livramento total e depois haveria então, no tempo determinado, a perda desse poder. Verso 36, o rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da sua ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Então o rei papal, ele se engrandeceria, ele seria adorado por todos da terra, isso ainda vai acontecer. E ele diria coisas jamais ouvidas contra o povo de Deus, que são as blasfêmias que aconteceram no passado e que também tem a sua aplicação em Apocalipse para o tempo do fim. Ele teria tanto sucesso que toda a terra o adoraria, né? Até que o tempo da ira de Deus se complete e acabe com esse reino e sua atuação. A destruição dessa besta papal, ela só está prevista lá em Apocalipse 17, verso 16 e 18, verso 8. Então essa profecia de Daniel, capítulo 11, verso 36, que fala dos últimos dias do papado e que ele se engrandeceria como um Deus, está também em consonância com tudo aquilo que Apocalipse fala. E veja também o último verso que nós leremos, que está em 2 Tessalonicenses 2, o verso 3 e 4, fala assim: o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Veja como os termos do capítulo 11 de Daniel 36, elas vão exatamente de encontro com a descrição do papado também por Paulo, pelo apóstolo Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses. Essas cenas todas, elas estão todas de acordo com João também, o capítulo 13 de Apocalipse. Vamos ler mais um, vai, para terminar, que fala assim, capítulo 13, verso 4 a 6. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O contexto aqui está falando sobre o tempo do fim, da ferida mortal que seria totalmente curada. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas, conforme Daniel fala, então, no verso 36, né, falará coisas maravilhosas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Esses 42 meses estão totalmente ligados ao tempo que Jesus também teve a sua atuação aqui na terra, que foi esse período também. Mas coloca então mais uma vez essa parte assim, dizendo que quem é semelhante a esse poder e o quanto esse poder então falaria blasfêmia, se colocaria no lugar de Deus, inclusive atuaria no mesmo período que Deus atuou. Eu encerro aqui a segunda parte, que já foi muita informação, e que você então seja abençoado por Deus e consiga entender. Qual que é a diferença então dessas duas perspectivas? Uma perspectiva coloca tudo aquilo que já foi
abordado nos capítulos 7, 8 e 9 de Daniel, que é a atuação do poder papal, a perseguição dos cristãos e, enfim, as blasfêmias e tudo mais, a mudança da lei de Deus. A outra perspectiva diz, sim, aconteceu tudo aquilo, mas também se repetirá. Então, essa parte está falando sobre a maior atuação do poder papal, que também está em consonância com o Apocalipse, e aí essa atuação, então, agora vai ser, de novo, de uma perseguição dos cristãos, de um decreto dominical, assim como existiu, de blasfêmias, de se colocar novamente no lugar de Deus, e isso aconteceria até o tempo determinado por Deus para então vir a sua destruição. Afinal, nós vamos conferir no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E se você tiver dúvidas, pode me mandar. Escreva aí nos comentários. E também, se você tem algum amigo que fala inglês ou espanhol, peça para eles curtirem nossos outros canais, The Bible Explains, La Bíblia Explica. E curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos, porque o tempo do fim está próximo. Estamos vivendo o tempo do fim, mas os últimos dias estão muito próximos. E é importante estudarmos as profecias. Um abraço. Tchau, tchau.